Em um Brasil onde crianças trabalham nos sinais, quem se importa verdadeiramente com suas histórias? Uma tarde comum em São Paulo mudou para sempre quando Silvio Santos, o maior comunicador do país, viu o que muitos ignoravam: um menino cego vendendo balas entre os carros. Em segundos, o apresentador que alegrou milhões de brasileiros aos domingos mostrou sua verdadeira essência, longe das câmeras e dos holofotes. Se você está nos acompanhando, inscreva-se agora e conte nos comentários de qual região do Brasil está assistindo esta história. O que aconteceu naquele sinal de trânsito não apenas transformou a vida de um garoto invisível para a sociedade, mas revelou o coração generoso que sempre existiu por trás do famoso Maravilhoso. Acompanhe e descubra a história completa. Era uma tarde de quinta-feira em São Paulo. O céu estava parcialmente nublado e o trânsito intenso como de costume na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Silvio Santos, aos 85 anos, estava sentado no banco traseiro de sua Mercedes preta com vidros escurecidos. Apesar da idade avançada, mantinha o carisma e a energia que o tornaram um dos apresentadores mais queridos do Brasil. Gonçalves, pode pegar um caminho alternativo? Este trânsito está impossível hoje, disse Silvio ao seu motorista particular, que o acompanhava há mais de 2 décadas. Senhor Silvio, vou tentar pela Rebouças, mas está complicado em toda a região. Temos o compromisso no SBT daqui a 40 minutos, respondeu Gonçalves, manobrando o veículo com habilidade entre os carros. Silvio ajustou sua tradicional gravata, olhando pela janela enquanto observava o ritmo frenético da metrópole. Mesmo após décadas de sucesso, nunca havia perdido sua capacidade de observar as pessoas comuns, aquelas que formavam a audiência de seus programas de domingo. Foi nesse momento, parado em um sinal vermelho na esquina da Faria Lima, com a Rebouças, que seus olhos se fixaram em um garoto. Na calçada, entre os carros parados, um menino de aproximadamente 12 anos caminhava com cautela, segurando uma caixa de balas. O que chamou a atenção de Silvio não foi apenas a juventude do garoto trabalhando, algo infelizmente comum nas grandes cidades brasileiras, mas a bengala branca que o menino utilizava para se orientar entre os veículos. "Pare o carro, Gonçalves", ordenou Silvio de repente. "Mas, senhor, o sinal está prestes a abrir", argumentou o motorista. "Não importa, encoste ali", insistiu, apontando para um espaço próximo à calçada. Quando o carro parou, Silvio abriu a janela. O menino se aproximava lentamente, oferecendo balas aos motoristas. Sua roupa simples, uma camiseta desbotada e um shorts jeans remendado, contrastava com os ternos dos executivos nos carros ao redor. "Oi, jovem", chamou Silvio, com sua voz inconfundível. O garoto virou-se na direção da voz, sem saber exatamente quem o chamava. "Tem rolls de melancia, senhor?" "É o último que me resta", respondeu o menino, aproximando-se do carro guiado pelo som. Silvio observou o rosto do garoto. Seus olhos, embora sem foco, tinham uma expressão de determinação incomum para alguém tão jovem. "Como é seu nome?" perguntou Silvio. "Miguel, senhor. Miguel Oliveira da Silva", respondeu educadamente. "Miguel, eu sou Silvio Santos. Você me conhece?" O rosto do menino se iluminou com um sorriso, revelando a falta de um dente da frente. "Silvio Santos? O do Quem Quer Dinheiro?" perguntou incrédulo. "Minha avó assiste seu programa todo domingo. Ela sempre me conta o que acontece." E Silvio sorriu, tocado pela reação do garoto. "Exatamente esse. Quantos anos você tem, Miguel?" "Tenho 11 anos, senhor Silvio. Faço 12 no mês que vem." "E o que você está fazendo aqui sozinho vendendo balas?" O sorriso de Miguel diminuiu um pouco. "Ajudo minha avó com as despesas. Ela cuida de mim desde que minha mãe faleceu há 3 anos. Moro com ela no Capão Redondo." Silvio sentiu um aperto no coração. Ele mesmo havia começado a trabalhar cedo como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, mas a ideia de uma criança cega enfrentando o trânsito caótico de São Paulo para vender balas o comoveu profundamente. "E a escola, Miguel?"
Estudo de manhã na escola para cegos Santa Luzia. À tarde vendo balas até umas 6, depois volto para casa fazer lição. Explicou o menino com naturalidade, como se aquela rotina fosse perfeitamente normal. Nesse momento, os carros atrás começaram a buzinar. O sinal havia aberto. Gonçalves, precisamos ir, mas não vamos deixar o Miguel aqui, disse Silvio, voltando-se para o garoto. Miguel, você aceitaria vir comigo até o SBT? Podemos ligar para sua avó de lá e explicar tudo. Miguel hesitou por um momento. Não sei. Minha avó sempre diz para não ir com estranhos. Sua avó está certa, concordou Silvio. Mas tenho certeza que ela vai reconhecer minha voz. Podemos ligar para ela agora mesmo. Com certa relutância, Miguel forneceu o número do telefone fixo de sua avó. Silvio pegou seu celular e discou, colocando no viva-voz. Alô? Atendeu uma voz feminina, claramente de uma senhora idosa. Boa tarde, senhora. Aqui é Silvio Santos. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, seguido por uma risada descrente. É brincadeira? Quem está falando? É realmente o Silvio Santos, senhora. Encontrei seu neto Miguel vendendo balas no sinal da Faria Lima e gostaria de levá-lo até os estúdios do SBT com sua permissão. A senhora poderia encontrar conosco lá mais tarde? Houve outro momento de silêncio, desta vez mais longo. Meu Deus do céu, é mesmo o Silvio Santos? A voz da senhora agora tremia de emoção. Miguel está bem? Sim, ele está perfeitamente bem e aqui ao meu lado. Quer falar com ele? Depois de uma breve conversa entre Miguel e sua avó, Dona Zuleide, como se apresentou, concordou com a proposta, embora ainda soasse confusa e surpresa. Senhor Silvio, cuide do meu menino. Ele é tudo que tenho na vida. Irei até lá assim que puder. Não se preocupe, Dona Zuleide. Mandarei um carro buscá-la. Miguel está em boas mãos. Depois de finalizar a ligação e orientar sua equipe a enviar um motorista para buscar Dona Zuleide, Silvio convidou Miguel a entrar no carro. O garoto, agora mais confiante, guardou sua bengala e entrou no veículo, acompanhado por Silvio. É a primeira vez que ando em um carro assim, comentou Miguel, passando as mãos pelo banco de couro. Tem um cheiro diferente. Silvio sorriu, observando a curiosidade do menino. É couro italiano. Sabia que comecei minha vida vendendo coisas na rua como você. Os olhos de Miguel, mesmo sem enxergar, pareciam brilhar de interesse. Verdade, senhor Silvio. A vovó conta que o senhor vendia canetas no Rio de Janeiro. Exatamente. Comecei como camelô, vendendo capas de plástico para título de eleitor na rua. Não tinha nem sua idade ainda. Durante o trajeto até o SBT, Silvio conversou com Miguel sobre sua vida, sua cegueira congênita, os desafios de estudar em uma escola especializada e os sonhos que o menino alimentava. Miguel revelou que adorava rádio e sonhava em ser locutor ou cantor. Tenho bom ouvido, sabe? Consigo decorar as músicas rapidinho e imitar as vozes dos apresentadores, disse orgulhoso. Quando chegaram aos estúdios do SBT em Osasco, a notícia da chegada de Silvio, acompanhado por um menino cego, se espalhou rapidamente. Funcionários paravam para observar a cena incomum. O dono da emissora, guiando pessoalmente um garoto humilde pelos corredores, explicando cada detalhe do ambiente. Aqui é onde gravamos o programa Silvio Santos. O auditório tem capacidade para centenas de pessoas, explicava Silvio, enquanto Miguel ouvia atentamente cada palavra. É enorme pelo eco, comentou o menino, demonstrando sua percepção aguçada. O diretor de programação, que tinha uma reunião agendada com Silvio, aproximou-se visivelmente ansioso pelo atraso. Senhor Silvio, estamos todos aguardando na sala de reuniões. O assunto é urgente. Silvio virou-se para o diretor com tranquilidade. Augusto, hoje temos um convidado especial. Este é Miguel, meu novo amigo. A reunião pode esperar mais um pouco? O executivo, conhecendo bem o patrão, apenas assentiu e se afastou.
Silvio continuou a tour pelos estúdios, apresentando Miguel a alguns apresentadores que estavam no local naquele momento. Em uma sala de som, Miguel teve a oportunidade de mostrar seu talento, cantando uma música de Roberto Carlos que aprendera com sua avó. Sua voz, surpreendentemente afinada para alguém sem treinamento formal, encantou a todos que estavam presentes. "Este menino tem um dom", comentou um dos técnicos de som para Silvio. 2 horas depois, Dona Zuleide chegou aos estúdios, visivelmente nervosa e deslocada no ambiente luxuoso. Era uma senhora de aproximadamente 70 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, usando um vestido florido já desbotado pelo tempo e sandálias de couro gasto. Ao ver Silvio Santos pessoalmente, a senhora levou as mãos ao rosto emocionada. "Meu Deus, é mesmo o senhor. Pensei que fosse um trote." Silvio a recebeu com seu característico carisma, fazendo-a se sentir à vontade rapidamente. Juntos, conversaram sobre Miguel, sua condição e os desafios que enfrentavam. Dona Zuleide, entre lágrimas, contou como sua filha havia falecido de câncer 3 anos antes, deixando Miguel aos seus cuidados. Desde então, sobreviviam com uma pequena pensão e o que o menino conseguia vendendo balas nos sinais. "Ele insiste em ajudar. Já tentei impedir, mas Miguel é teimoso como a mãe", explicou a senhora, olhando com orgulho para o neto que explorava o estúdio com as mãos, tocando os equipamentos que lhe permitiam. Silvio ouviu atentamente a história daquela família. Ao final da tarde, quando Dona Zuleide mencionou que precisavam voltar para casa antes que escurecesse, Silvio tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida daquelas pessoas. "Dona Zuleide, gostaria de fazer uma proposta. Miguel tem muito talento e merece uma oportunidade. Que tal se ele participasse do nosso programa de calouros no próximo domingo?" A senhora olhou para Silvio com surpresa. "No seu programa? Na televisão?" "Exatamente. E se ele se sair bem, quem sabe não podemos encontrar um lugar para ele aqui na emissora? Temos um programa de jovens talentos e uma fundação que apoia crianças especiais." Os olhos de Dona Zuleide se encheram de lágrimas novamente. "Senhor Silvio, isso seria um milagre para nós." "Não é milagre, Dona Zuleide. É oportunidade, algo que todos merecem na vida." Quando Miguel soube da proposta, seu rosto se iluminou com uma alegria genuína. "Vou cantar na televisão, como os artistas de verdade." "Você já é um artista de verdade, Miguel", respondeu Silvio, colocando a mão no ombro do garoto. "Só está faltando o palco adequado." Naquela noite, enquanto Gonçalves levava Dona Zuleide e Miguel de volta para casa no Capão Redondo, Silvio reuniu sua equipe. Algo maior estava tomando forma em sua mente, algo que ia além de uma simples participação de um menino cego em seu programa de calouros. "Quero uma reportagem especial sobre o Miguel para domingo, mas não quero exploração da história dele. Quero mostrar o talento, a determinação e também quero levantar a questão de crianças com deficiência visual no Brasil, as dificuldades de inclusão, as possibilidades de desenvolvimento", orientou Silvio aos produtores. "E preparem uma surpresa para a família, algo que realmente faça a diferença na vida deles." Os produtores assentiram, já acostumados com os impulsos filantrópicos de seu patrão, que sempre foram mantidos longe dos holofotes. O que ninguém sabia era que aquele encontro casual no sinal de trânsito seria o início de uma história que emocionaria o Brasil inteiro e revelaria uma faceta ainda mais humana de Silvio Santos, o eterno comunicador que havia começado sua própria jornada nas ruas, assim como o pequeno Miguel. O auditório do SBT estava completamente lotado naquele domingo. O burburinho das pessoas, aguardando o início do programa Silvio Santos, era mais intenso que o habitual. Nos bastidores, uma equipe de produtores se movimentava freneticamente, ajustando os últimos detalhes para o que prometia ser uma edição especial. Em um camarim improvisado, Miguel estava sentado em frente a um espelho que não podia ver, enquanto uma maquiadora aplicava uma leve camada de pó em seu rosto.
Vestindo uma camisa azul marinho nova e uma calça social preta, ele parecia outra pessoa, muito diferente do menino que vendia balas no sinal. "Estou nervoso, vovó", confessou Miguel, suas mãos apertando a bengala branca que descansava em seu colo. Dona Zuleide, também vestida com roupas novas, um vestido azul turquesa escolhido pela produção, segurava a mão do neto com firmeza. "É normal, meu filho. Mas lembra o que o senhor Silvio disse? Você só precisa ser você mesmo." Nos 3 dias que antecederam o programa, a vida de Miguel e Dona Zuleide havia sido transformada. Uma equipe do SBT visitou sua casa no Capão Redondo, um pequeno barraco de 2 cômodos numa viela estreita, para gravar uma reportagem sobre a rotina do garoto. A vizinhança inteira se mobilizou, orgulhosa por ter um artista entre eles. A professora de Miguel na escola Santa Luzia, Mariana Campos, também foi entrevistada. Miguel sempre demonstrou um talento especial para a música. "Infelizmente, não temos recursos para desenvolver adequadamente esse dom. Os instrumentos musicais na escola são velhos e poucos, mas mesmo assim ele se destaca", contou a educadora para as câmeras. Durante esses dias, Silvio manteve contato constante com a família, ligando pessoalmente para verificar como estavam os preparativos e se Miguel estava ensaiando a música que apresentaria. O próprio Silvio havia ajudado o menino a escolher "Como é grande o meu amor por você", clássico de Roberto Carlos, que o garoto conhecia de cor. "Vamos ensaiar mais uma vez?", sugeriu Silvio ao telefone na véspera do programa. "Não precisa, senhor Silvio. Já sei toda a letra e a melodia. Minha professora de música até disse que estou no tom certo", respondeu Miguel, com a confiança que vinha crescendo a cada dia. Agora, minutos antes de sua grande estreia na televisão, aquela confiança parecia ter diminuído um pouco. Uma batida na porta do camarim anunciou a chegada de Silvio Santos. "Posso entrar?", perguntou, abrindo suavemente a porta. Miguel reconheceu imediatamente a voz. "Senhor Silvio!" O apresentador entrou, impecavelmente vestido em seu tradicional terno, cabelos perfeitamente arrumados e o sorriso característico no rosto. Aproximou-se de Miguel e Dona Zuleide, cumprimentando-os com carinho. "Prontos para o grande dia?", perguntou, sentando-se ao lado de Miguel. "Acho que sim", respondeu o menino, sua voz traindo o nervosismo. Silvio colocou a mão no ombro do garoto. "Miguel, sabe por que escolhi você para vir ao programa? Não foi por pena ou por sua condição visual." "Não?", perguntou Miguel, confuso. "Não. Foi porque vi em você a mesma determinação que me fez chegar onde estou. Vi um menino que, apesar de todas as dificuldades, não se rende. Que encontra um caminho, mesmo quando não pode ver o que está à frente." Os olhos de Miguel, mesmo sem foco, encheram-se de lágrimas. Dona Zuleide, ouvindo aquelas palavras, não conseguiu conter a emoção. "O senhor também começou de baixo, não é?", perguntou Miguel, recompondo-se. "Sim, e sei o valor de uma oportunidade. Hoje quero que você entre naquele palco não como um menino cego que vende balas, mas como um artista que vai conquistar o Brasil com seu talento." Aquelas palavras tiveram um efeito transformador em Miguel. Seu semblante mudou, ganhando uma expressão de determinação que combinava perfeitamente com o sorriso que agora exibia. "Estou pronto, senhor Silvio." Minutos depois, o programa começava ao vivo. Após a tradicional abertura com as coreografias das bailarinas e a entrada triunfal de Silvio Santos, o apresentador dirigiu-se ao público com uma seriedade incomum. "Hoje temos um programa muito especial. Quero compartilhar com vocês um encontro que tive esta semana e que tocou profundamente meu coração." O auditório silenciou. Curioso. Silvio então narrou seu encontro com Miguel no sinal de trânsito, descrevendo a determinação do garoto e como aquela cena o havia impactado. Muitas vezes passamos pela vida sem enxergar o que realmente importa.
Ironicamente, foi um menino que não pode ver com os olhos que me ensinou a olhar novamente com o coração, disse Silvio, sua voz embargando levemente, algo raro para o sempre controlado apresentador. Um telão desceu no palco, exibindo a reportagem produzida durante a semana. As imagens mostravam a humilde casa de Miguel e Dona Zuleide, a rotina do menino na escola especial, seus colegas e professores, e depoimentos emocionados de vizinhos e conhecidos. Ele sempre foi um menino especial, iluminado, dizia uma vizinha na reportagem. Mesmo sem poder ver, o Miguel enxerga o mundo de um jeito que muita gente com visão perfeita não consegue. A reportagem também abordava as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência visual no Brasil, a falta de acessibilidade e as limitadas oportunidades de inclusão social e profissional. Quando as luzes do estúdio se acenderam novamente, muitos no auditório secavam lágrimas. Silvio, visivelmente emocionado, anunciou: "E agora, com muito orgulho, quero chamar ao palco meu amigo Miguel Oliveira da Silva." Sob aplausos calorosos, Miguel entrou no palco guiado por um produtor. Sua postura era ereta, o sorriso confiante, a bengala branca movendo-se suavemente à sua frente. Quando chegou ao centro, Silvio o recebeu com um abraço afetuoso. "Boa tarde, Miguel. Como está se sentindo?" perguntou Silvio, colocando um microfone próximo ao garoto. "Estou muito feliz, senhor Silvio. Nunca imaginei que estaria aqui. E estamos todos muito felizes em recebê-lo. Conte um pouco para nosso público sobre você." Com uma naturalidade surpreendente para alguém tão jovem, Miguel falou sobre sua vida, sua cegueira congênita, o falecimento da mãe e como ajudava a avó vendendo balas. Sua eloquência impressionou a todos. "Mas hoje não vim aqui para falar de dificuldades", disse Miguel, surpreendendo até mesmo Silvio. "Vim para mostrar que todos nós temos talentos e sonhos, independentemente das nossas limitações." O auditório explodiu em aplausos. Silvio, percebendo o momento especial que se formava, anunciou: "E agora, Miguel vai nos mostrar seu talento cantando uma música muito especial. Mas antes, temos uma surpresa." Um telão desceu novamente, exibindo a imagem de Roberto Carlos em seu estúdio. Era uma gravação especial que a produção havia conseguido com o rei. "Olá, Miguel!" disse Roberto na gravação. "Fiquei sabendo que você vai cantar uma música minha hoje, e isso me deixa muito honrado. Quero que saiba que estarei assistindo e torcendo por você. Sua história me emocionou muito e tenho certeza de que você vai emocionar o Brasil inteiro hoje. Boa sorte, garoto." Miguel ficou paralisado de emoção. É o Roberto Carlos?" perguntou, incrédulo. "Sim, Miguel. O próprio rei gravou esta mensagem especialmente para você", confirmou Silvio. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Miguel respirou fundo. "Agora não posso decepcionar, né?" A orquestra começou a tocar os primeiros acordes de "Como é grande o meu amor por você." Miguel, com uma confiança renovada, começou a cantar. Sua voz, pura e afinada, preencheu o estúdio. Não era apenas uma boa voz infantil. Havia ali um talento genuíno, uma capacidade de transmitir emoção que comoveu a todos. Enquanto Miguel cantava, as câmeras mostravam Dona Zuleide nos bastidores, chorando de emoção, e o próprio Silvio Santos, com os olhos marejados, acompanhando cada nota. Ao final da apresentação, o auditório inteiro se levantou em uma ovação. Miguel, guiado pelo som dos aplausos, fez uma reverência, seu rosto iluminado por uma alegria indescritível. Silvio se aproximou, abraçando-o novamente. "Miguel, você não apenas cantou, você nos fez sentir, e isso é o que faz um verdadeiro artista." Em seguida, Silvio fez um gesto para que Dona Zuleide se juntasse a eles no palco. A senhora, trêmula de emoção, foi recebida com mais aplausos. "Dona Zuleide, a senhora criou um garoto extraordinário", disse Silvio, segurando a mão da idosa. "Ele é minha luz, senhor Silvio",
respondeu ela em lágrimas. E agora tenho algumas surpresas para vocês, anunciou Silvio, virando-se para o auditório. A primeira é que, a partir de hoje, Miguel será aluno da Escola de Música do SBT, com bolsa integral até completar seus estudos. O auditório aplaudiu entusiasmado. Miguel, boquiaberto, mal conseguia acreditar no que ouvia. Além disso, continuou Silvio, estaremos reformando completamente a casa de Dona Zuleide e Miguel, criando um ambiente adequado às necessidades dele, incluindo um pequeno estúdio de gravação para que possa desenvolver seu talento. Mais aplausos. Dona Zuleide cobriu o rosto com as mãos, sobrecarregada pela emoção. E tem mais, prosseguiu Silvio, sua voz ganhando um tom mais solene. Estou anunciando hoje a criação do Instituto Silvio Santos para Jovens Talentos Especiais, uma fundação dedicada a descobrir e desenvolver talentos em crianças com deficiências diversas. E Miguel será nosso primeiro beneficiário e embaixador. A plateia se levantou novamente, aplaudindo com ainda mais entusiasmo. Senhor Silvio, começou Miguel, sua voz embargada. Não sei como agradecer. Não agradeça, Miguel. Apenas prometa que vai se dedicar, estudar e usar seu talento para inspirar outras pessoas, como você me inspirou. Eu prometo, respondeu o garoto firme. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. Patrícia Abravanel, filha de Silvio, entrou no palco trazendo um grande cheque simbólico. Nele estava escrito o valor de R$ 150 mil, destinado a um fundo educacional para Miguel. Pai, disse Patrícia, emocionada, toda a família Abravanel ficou tocada com a história de Miguel e quer contribuir para seu futuro. Este fundo garantirá seus estudos até a universidade. Silvio, visivelmente surpreso com o gesto da filha, abraçou-a com orgulho. Esta é minha família, disse para o público, sempre pronta a estender a mão a quem precisa. O programa continuou com outras atrações, mas o momento de Miguel havia definitivamente marcado aquela edição como histórica. Nos bastidores, após sua participação, o garoto foi cercado por celebridades e funcionários do SBT, todos querendo conhecê-lo e parabenizá-lo. Uma semana depois, a repercussão da história de Miguel e Silvio Santos ainda dominava as redes sociais e programas de televisão. Vídeos da apresentação do menino acumulavam milhões de visualizações e sua história inspirava debates sobre inclusão e oportunidades para pessoas com deficiência em todo o país. A reforma na casa de Dona Zuleide começou imediatamente, com uma equipe contratada pelo SBT, trabalhando dia e noite para transformar o pequeno barraco em uma casa adequada. O projeto, supervisionado por arquitetos especializados em acessibilidade, incluía piso tátil, identificação em braille em todos os cômodos, um sistema de áudio integrado e o prometido estúdio de gravação, pequeno, mas equipado com tecnologia de ponta. Miguel, enquanto isso, iniciou seus estudos na Escola de Música do SBT, impressionando professores com sua capacidade de aprendizado e sensibilidade musical. Ele tem ouvido absoluto, comentou um dos instrutores para Silvio durante uma visita do apresentador à escola. É um dom raro, mesmo entre músicos profissionais. A criação do Instituto Silvio Santos para Jovens Talentos Especiais também avançava rapidamente. Uma equipe de profissionais foi contratada para estruturar a fundação, que teria como objetivo não apenas descobrir talentos como Miguel, mas também proporcionar treinamento, equipamentos adaptados e oportunidades de trabalho para jovens com diversos tipos de deficiência. Quero que seja mais que uma instituição de caridade, orientou Silvio à equipe. Quero um centro de excelência, onde o talento seja o foco, não a deficiência. O impacto da história de Miguel se estendeu além do esperado. Escolas para cegos em todo o Brasil começaram a receber doações de instrumentos musicais e equipamentos. Artistas nacionais se ofereceram para dar aulas voluntárias e realizar shows beneficentes.
A visibilidade trouxe atenção para uma causa que raramente ocupava espaço na mídia. Em meio a toda essa transformação, Silvio fazia questão de manter contato regular com Miguel e Dona Zuleide, ligando pessoalmente para saber como estavam se adaptando às mudanças. O vínculo que se formara naquele encontro casual no sinal de trânsito havia se fortalecido, criando uma conexão genuína entre o bilionário da comunicação e a humilde família do Capão Redondo. Senhor Silvio, o Senhor mudou nossas vidas, disse Dona Zuleide durante uma dessas ligações. Como podemos retribuir? Dona Zuleide, respondeu Silvio, com sua característica simplicidade. Ver o Miguel desenvolvendo seu talento e a senhora podendo viver com dignidade é toda a retribuição que preciso. Sabe, às vezes precisamos de alguém que acredite em nós. Tive isso na minha vida e agora posso oferecer o mesmo ao seu neto. A história de Silvio Santos e o menino cego do sinal se tornaria um dos capítulos mais emocionantes da televisão brasileira naquele ano, revelando ao público uma faceta menos conhecida do famoso apresentador. Sua generosidade discreta e seu compromisso genuíno em transformar vidas. 6 meses se passaram desde aquele domingo histórico no SBT. Era uma manhã ensolarada de sábado, quando um carro preto estacionou em frente a uma casa completamente reformada no Capão Redondo. A residência, antes um modesto barraco, agora se destacava na viela com sua fachada moderna e acessível. Silvio Santos, acompanhado por sua filha Patrícia, saiu do veículo, observando com satisfação a transformação. O que antes era uma construção precária de 2 cômodos, havia se tornado uma casa de 2 andares, com rampa de acesso, jardim frontal e um design que combinava funcionalidade e beleza. Ficou ainda melhor do que nas fotos, comentou Silvio, ajustando o paletó. Mesmo em uma visita informal, mantinha sua elegância característica. Antes que pudessem tocar a campainha, a porta se abriu. Miguel estava lá, sorrindo, como se tivesse sentido a presença de seus visitantes. Senhor Silvio, reconheci o som do motor do seu carro, exclamou o garoto, agora com 12 anos recém-completados. Miguel, como você está crescido, respondeu Silvio, abraçando o menino. Os 6 meses haviam, de fato, provocado mudanças visíveis em Miguel. Além de alguns centímetros a mais de altura, havia uma nova confiança em sua postura, uma segurança em seus movimentos pela casa que demonstrava total familiaridade com o ambiente adaptado às suas necessidades. Entrem, por favor. Vovó está terminando de preparar um café especial para vocês, convidou Miguel, movendo-se com desenvoltura pelo corredor principal, onde faixas táteis no chão o guiavam perfeitamente. Silvio e Patrícia entraram, observando com interesse o interior da casa. Cada detalhe havia sido pensado para facilitar a vida de Miguel. Etiquetas em braille nas portas e eletrodomésticos, sistema de áudio que anunciava horas e temperatura, móveis com bordas arredondadas estrategicamente posicionados para evitar acidentes. Vocês chegaram, exclamou Dona Zuleide, saindo da cozinha com um avental impecavelmente limpo. A senhora também parecia transformada. O semblante cansado dera lugar a uma expressão serena. Os cabelos, antes simplesmente presos num coque, agora estavam bem cortados e coloridos, e suas roupas, embora simples, eram novas e bem cuidadas. Dona Zuleide, que prazer revê-la, cumprimentou Silvio, beijando a mão da senhora em seu gesto característico de cavalheirismo. O prazer é todo nosso, senhor Silvio. Esta visita é uma honra para nossa casa, respondeu ela emocionada. Venham, preparei um café da manhã. Não é nada sofisticado, mas foi feito de coração. A mesa da sala de jantar estava arrumada com capricho. Toalha bordada, xícaras combinando, pães caseiros, bolos, frutas e café fresco. Era visível o esforço que Dona Zuleide havia feito para receber seus ilustres visitantes. Está tudo com um aroma delicioso, elogiou Patrícia, sentando-se à mesa.
Enquanto tomavam café, Miguel atualizou Silvio sobre seus progressos na escola de música. Em apenas 6 meses, o garoto havia aprendido a tocar piano e estava começando estudos de violão e canto lírico. Seus professores o consideravam um prodígio, com capacidade de memorizar partituras inteiras após ouvir uma única vez. Mês que vem vou participar do primeiro recital da escola, contou Miguel, entusiasmado. Vou tocar uma composição própria. Composição própria? Perguntou Silvio, surpreso. Você já está compondo? Sim, senhor. Meu professor de teoria musical diz que tenho facilidade para criar melodias. Estou trabalhando em uma música... É uma surpresa, na verdade. Uma surpresa para quem? Indagou Patrícia, curiosa. Miguel sorriu, misterioso. Para o senhor Silvio. É um agradecimento por tudo que fez por nós. Silvio, tocado pelo gesto, pousou a xícara de café. Miguel, saber que você está desenvolvendo seu talento já é o melhor agradecimento. Após o café, Miguel insistiu em mostrar o que chamava de seu cantinho especial, o estúdio de gravação instalado em um dos quartos da casa. O espaço, embora compacto, contava com equipamentos profissionais, mesa de som digital adaptada com marcações em braille, piano eletrônico, computador com software de áudio especializado para deficientes visuais e tratamento acústico nas paredes. Aqui é onde passo a maior parte do meu tempo livre, explicou Miguel, sentando-se ao piano. Posso mostrar um pouco do que tenho praticado? Claro que sim, respondeu Silvio, acomodando-se em uma poltrona ao lado de Patrícia. Miguel posicionou os dedos sobre as teclas e começou a tocar. Era uma interpretação de Tente Outra Vez, de Raul Seixas, mas com arranjos próprios que transformavam a conhecida canção em algo novo, mais profundo e emotivo. Enquanto tocava, começou a cantar, sua voz agora mais trabalhada, controlada, revelando o resultado das aulas de técnica vocal. Ao terminar, foi recebido com aplausos entusiasmados. Impressionante, Miguel, exclamou Patrícia. Você evoluiu muito em tão pouco tempo. Obrigado, respondeu o garoto com um sorriso tímido. Ainda tenho muito a aprender, mas estou me esforçando. E a escola regular? Perguntou Silvio. Como está indo? Estou estudando em uma escola inclusiva agora, respondeu Miguel. No começo foi difícil, sabe? Alguns colegas não sabiam como lidar comigo. Mas depois que viram que posso fazer praticamente tudo o que eles fazem, só de um jeito diferente, as coisas melhoraram. Até jogo futebol no time da escola. Futebol? Questionou Silvio, surpreso. Sim, com uma bola especial que tem guizos dentro. O professor de educação física adaptou as regras para mim. Enquanto conversavam, Dona Zuleide mostrou a Silvio um álbum de recortes que havia montado, documentando a transformação na vida deles. Havia reportagens sobre a participação de Miguel no programa, fotos do antes e depois da casa, matérias sobre o Instituto Silvio Santos para Jovens Talentos Especiais e até cartas de outras famílias com crianças deficientes que haviam se inspirado na história de Miguel. Olha esta carta, Sr. Silvio, disse Dona Zuleide emocionada. É de uma mãe de Recife que tem uma filha surda. Depois de ver o Miguel na televisão, ela decidiu não desistir do sonho da menina de ser bailarina. Hoje a pequena está em uma escola de dança adaptada. Silvio leu a carta em silêncio, visivelmente tocado. É isso que importa, Dona Zuleide. O efeito multiplicador do bem. Naquele momento, o celular de Silvio tocou. Era Gonçalves, seu motorista, informando que o representante da Fundação Dorina Novil para Cegos havia chegado ao ponto de encontro marcado e esperava por eles. Miguel, temos uma surpresa para você, anunciou Silvio, guardando o telefone. Poderia nos acompanhar em um pequeno passeio? Claro, respondeu o garoto animado. Para onde vamos? É uma surpresa, disse Patrícia, piscando para Dona Zuleide, que também parecia estar por dentro do segredo. Minutos depois, estavam todos no carro, rumando para o centro da cidade.
Durante o trajeto, Silvio atualizou Miguel sobre o progresso do instituto que levava seu nome. Em apenas 6 meses, a fundação já havia identificado dezenas de crianças com talentos especiais em todo o Brasil, oferecendo bolsas de estudo, equipamentos adaptados e mentorias. Na próxima semana teremos o primeiro encontro de jovens talentos especiais no Teatro Alfa, contou Silvio. Já confirmamos a participação de 20 crianças com diferentes tipos de deficiência: cegos, surdos, cadeirantes, autistas, todos com talentos extraordinários em música, dança, pintura e outras artes. Eu vou poder ir? Perguntou Miguel entusiasmado. Não só vai, como será a atração principal, respondeu Silvio. Você é o rosto do Instituto, Miguel, o exemplo que inspirou tudo isso. O carro parou em frente a um prédio moderno no bairro da Vila Mariana. Silvio ajudou Miguel a descer, guiando-o até a entrada, onde um homem de meia idade os aguardava. Senhor Silvio, que honra recebê-lo, cumprimentou o homem. E este deve ser o famoso Miguel. Olá, respondeu o garoto, estendendo a mão na direção da voz. Quem é o senhor? Sou Alberto Martins, diretor da Fundação Dorina Novil. Estamos muito ansiosos para lhe mostrar o que preparamos. Miguel foi guiado para dentro do prédio, onde um grupo de pessoas os aguardava em uma sala ampla. O garoto percebeu imediatamente que havia outros deficientes visuais presentes, pois reconheceu o som característico de bengalas tocando o chão. Miguel, começou Silvio, posicionando o menino no centro da sala. O Instituto Silvio Santos, em parceria com a Fundação Dorina Novil, desenvolveu um projeto especial inspirado em você. Chamamos de Som da Visão. Alberto tomou a palavra explicando. É um programa que identificará crianças cegas com talento musical em comunidades carentes de todo o Brasil, oferecendo formação musical completa, instrumentos adaptados e, futuramente, oportunidades profissionais. E você, Miguel, continuou Silvio, será o primeiro embaixador do projeto. Sua história e seu talento serão a inspiração para milhares de crianças que, como você, não podem ver com os olhos, mas enxergam o mundo através da música. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Seus olhos, mesmo sem foco, encheram-se de lágrimas. Eu serei um exemplo para outras crianças? Perguntou, a voz embargada. Você já é, respondeu Silvio, colocando a mão no ombro do garoto. Desde aquele dia, no sinal de trânsito, você tem sido um exemplo não só para outras crianças cegas, mas para todos nós que temos o privilégio de enxergar e muitas vezes não vemos o que realmente importa. Em seguida, Alberto conduziu o grupo para uma sala adjacente, onde instrumentos musicais adaptados para deficientes visuais estavam expostos. Pianos com teclas marcadas em braille, violões com trastes especiais, flautas com indicações táteis e até uma bateria completamente adaptada. Estes são protótipos desenvolvidos especialmente para o projeto, explicou Alberto. E queremos que você, Miguel, seja o primeiro a testá-los e nos dar feedback para aperfeiçoamentos. Miguel percorreu a sala tocando cada instrumento, maravilhado com as adaptações que facilitavam seu uso por pessoas cegas. Quando chegou ao piano, sentou-se e começou a tocar instintivamente, explorando as marcações em braille que identificavam cada tecla. É incrível! Exclamou. Muito mais fácil que o piano convencional que uso nas aulas. Enquanto Miguel explorava os instrumentos, Silvio conversava com Alberto sobre os próximos passos do projeto. A meta era ambiciosa, levar o som da visão para todos os estados brasileiros nos próximos 2 anos, criando centros de formação musical para crianças cegas em parceria com conservatórios e escolas de música locais. O financiamento inicial vem do Instituto, mas já temos várias empresas interessadas em patrocinar o projeto, explicou Silvio. A história do Miguel tocou muitos corações. Após a visita à fundação, o grupo seguiu para um almoço em um restaurante no centro da cidade.
Durante a refeição, Miguel compartilhou ideias para o projeto, sugerindo adaptações nos instrumentos e métodos de ensino baseados em sua própria experiência. "Sabe o que seria incrível?", comentou o garoto entusiasmado. "Um aplicativo que transforme partituras em áudio descritivo. Assim poderíamos ler as músicas sem precisar do braille." "Excelente ideia", respondeu Alberto, anotando a sugestão. "Vamos investigar a viabilidade técnica." No caminho de volta para a casa de Miguel, Silvio recebeu uma ligação de sua secretária, informando sobre um problema urgente nos estúdios do SBT. Apesar da insistência da funcionária para que retornasse imediatamente, Silvio foi firme. "Diga que estarei lá em 2 horas. Este momento com o Miguel é mais importante que qualquer crise no estúdio." Ao chegar à casa no Capão Redondo, Miguel pediu alguns minutos para preparar uma surpresa. Dirigiu-se ao seu estúdio e retornou minutos depois com uma pasta. "Senhor Silvio, lembra que mencionei estar trabalhando em uma composição para o senhor? Gostaria de apresentá-la agora." O grupo se reuniu na sala, onde Miguel sentou-se ao piano. Respirando fundo, começou a tocar uma melodia original, emotiva e ao mesmo tempo esperançosa. Enquanto seus dedos deslizavam pelas teclas com incrível precisão, começou a cantar: "No sinal vermelho da vida, onde muitos passam sem ver, um olhar me encontrou na multidão e me ensinou a acreditar e a crescer. Não é preciso enxergar com os olhos para ver o caminho a seguir. Quando existe alguém que acredita em você e lhe mostra que é possível sorrir." Silvio Santos, nome que para muitos é apenas fama e televisão. Para mim, é o homem que estendeu a mão e mudou o rumo da minha canção. Obrigado por ver além da escuridão, por encontrar luz onde outros viam só sombras, por transformar um simples encontro no sinal em uma história que o Brasil não esquecerá. A canção continuou por mais alguns versos, terminando com uma sequência instrumental que demonstrava o talento excepcional de Miguel ao piano. Quando a última nota soou, o silêncio na sala era quebrado apenas pelos soluços contidos de Dona Zuleide e Patrícia. Silvio, sempre controlado diante das câmeras, não conseguiu disfarçar a emoção. Seus olhos estavam marejados quando se levantou para abraçar Miguel. "Em 70 anos de vida", disse com a voz embargada, "recebi muitos presentes, aplausos e homenagens, mas nenhum significou tanto quanto esta canção, Miguel. Você não imagina o quanto me tocou." "O senhor tocou minha vida primeiro", respondeu o garoto, retribuindo o abraço. "Esta música é só uma pequena parte do meu agradecimento." Naquele momento, Dona Zuleide se aproximou com um pequeno embrulho nas mãos. "Senhor Silvio, também preparamos um presente modesto para o senhor. Não é nada valioso, mas tem um significado especial para nós." Silvio abriu o embrulho, revelando um porta-retrato artesanal. Nele, uma foto do apresentador abraçado a Miguel no palco do SBT, durante aquele programa histórico. A moldura era decorada com notinhas musicais em relevo, feitas à mão por Miguel. "As notas em relevo formam a melodia da música que acabei de tocar", explicou o garoto. "Assim, sempre que olhar para esta foto, poderá se lembrar da canção e de nós." "Miguel, Dona Zuleide", disse Silvio, segurando o presente com cuidado. "Vocês entraram na minha vida por acaso, mas hoje sei que foi o destino. Conheci muitas pessoas ao longo de décadas na televisão, mas poucas me ensinaram tanto quanto vocês em tão pouco tempo." E antes de se despedir, Silvio fez uma última surpresa. Entregou a Miguel um contrato oficial do SBT, assinando-o como o mais jovem compositor da emissora. O garoto teria um quadro mensal no programa dominical, apresentando talentos especiais de todo o Brasil. "Agora você não será apenas um exemplo, Miguel. Será a voz e os olhos de milhares de crianças especiais que, assim como você, merecem uma oportunidade de mostrar seu valor." Quando o carro de Silvio deixou o Capão Redondo naquela tarde,
Muito mais havia sido construído que uma casa reformada ou um estúdio musical. Um legado estava em formação, inspirado no encontro casual entre um bilionário da comunicação e um menino cego vendendo balas no sinal. Nos meses e anos que se seguiram, o Instituto Silvio Santos para Jovens Talentos Especiais se expandiria por todo o Brasil, transformando milhares de vidas. O projeto Som da Visão se tornaria referência internacional em inclusão através da música. E Miguel, o pequeno vendedor de balas do sinal, se transformaria em um dos mais respeitados músicos e compositores do país, provando que a verdadeira visão vai muito além dos olhos. Mas o mais importante legado daquela história não estava nos projetos institucionais ou nas carreiras construídas. Estava na mensagem que tocou o coração do Brasil, a de que um olhar atento e um gesto de generosidade genuína podem mudar destinos e inspirar uma nação inteira. Para Silvio Santos, já em seus anos finais de vida, aquele encontro representou o fechamento de um círculo perfeito. O menino que começara vendendo canetas nas ruas do Rio de Janeiro encontrara, décadas depois, outro menino lutando contra as adversidades nas ruas de São Paulo. E nesse reencontro simbólico entre passado e presente, entre duas gerações de batalhadores, estava a essência do verdadeiro sucesso. Não aquele medido em bens materiais ou índices de audiência, mas o sucesso medido pela capacidade de transformar vidas e deixar um mundo melhor do que aquele que encontramos. E assim, o Brasil conheceu não apenas o apresentador carismático do Quem Quer Dinheiro, mas o homem por trás das câmeras. Silvio Santos, um ser humano sensível, generoso e capaz de enxergar valor onde outros viam apenas invisibilidade social. Um homem que, mesmo no auge do sucesso, nunca esqueceu suas origens humildes e usou seu poder para elevar outros que, como ele um dia, precisavam apenas de uma oportunidade para brilhar. Amigos que nos acompanharam até aqui, esta história mostra o Silvio Santos que poucos conheceram. Generoso, humilde e capaz de transformar vidas com pequenos gestos. Se esta narrativa tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais histórias que emocionam e inspiram. Nos comentários quero saber, você sente saudades dos domingos com Silvio Santos? Qual sua lembrança mais especial deste comunicador que entrou em nossas casas por tantas décadas? Alguma vez você testemunhou ou viveu um ato de bondade que mudou uma vida, como aconteceu com o pequeno Miguel? Se esta história trouxe lágrimas aos seus olhos ou despertou aquela saudade gostosa dos programas de domingo, compartilhe com alguém que também guarda o Silvio em seu coração. Afinal, honrar sua memória é manter vivo o legado de solidariedade que ele nos deixou, para muito além do quem quer dinheiro. Até o próximo vídeo e lembre-se, às vezes, os maiores tesouros da vida estão escondidos onde menos esperamos, até mesmo em um sinal de trânsito.